Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 9. Então, o Evangelho conforme escrito por Lucas, capítulo de número 9. A partir do verso 57. Lucas 9, 57. Amém? Amém. Diz o seguinte a palavra do Senhor: enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, eu quero segui-lo, mas permita-me antes ir e me despedir das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Para o reino de Deus. Até aqui, vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado, ó Pai, por esse culto tão precioso. Obrigado pela Tua presença nesse lugar, porque o Senhor tem falado conosco, ministrado ao nosso coração desde o momento que chegamos aqui, e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai derramar sobre nós. Fala conosco, Senhor, que não fale nada de mim, mas que o Teu Santo Espírito se mova nesse lugar, ó Pai, através da Tua palavra. O Senhor é aquele que tem as palavras de vida eterna. Consagramos esse momento a Ti, Senhor, e Te adoramos e Te agradecemos no bendito nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é um texto muito especial, gosto demais dele, e você vai encontrar ele em dois lugares somente, aqui no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus. Você vai ver que ele tem algumas diferencinhas entre um texto e outro. Você vai ver que aqui Lucas acrescenta uma terceira pessoa falando com Jesus, no Evangelho de Mateus há somente duas, e você vai ver que no Evangelho de Mateus ele descreve que a primeira pessoa era um escriba. E às vezes a gente olha e fala: nossa, mas peraí, a palavra de Deus ali está meio diferente de um canto para o outro, está meio se contradizendo. Isso para a gente não é problema nenhum, pelo contrário, isso mostra que a palavra de Deus foi escrita por seres humanos inspirados pelo Espírito Santo, e esses nuances são muito especiais porque há um escritor, J. Wallace, deixa eu pegar que eu sempre esqueço o sobrenome, J. Warner Wallace, não sei quantos já ouviram falar dele. Ele era um investigador criminal de assassinatos lá em Los Angeles, e ele era ateu, convicto, e ele resolveu olhar os relatos dos evangelhos de acordo com as técnicas que ele usava para fazer interrogatórios com as pessoas então que eram acusadas ou que eram ali envolvidas em um caso de assassinato ou em um crime. No final das contas ele se converte, ele escreve um livro chamado Cold Case Christianity, e ele diz exatamente que o fato das narrativas terem alguns nuances diferentes mostra que aquele relato não foi combinado ou que ele não foi inventado pela mesma pessoa, mas que pessoas diferentes com óticas diferentes registraram um evento real, e isso muda completamente a percepção dele das Escrituras. Por isso que é tão especial quando eu e você olhamos textos como esse, e eu vou puxar um pouco de informação dos dois lados, ali das duas descrições, porque isso traz uma visão mais completa do que aconteceu naquele momento. De qualquer forma, o que nós lemos aqui é que alguns homens se aproximaram de Jesus dizendo que queriam segui-lo ou respondendo a um convite dele para segui-los. Nos nossos dias falaram: olha, eu estou te seguindo, eu te sigo. Ficou um termo muito comum por conta das redes sociais. É muito fácil, você entra no seu Instagram, em qualquer outra rede que você use mais, segue alguém, geralmente brasileiro que quer vir visitar Orlando, segue um monte de gente que dá dica de Orlando, onde é que você vai comprar as coisas mais baratas, onde é que é bom, como é que você faz para ir na Disney, que lugar que você compra. Inclusive a gente foi no mercado aqui perto, e a minha tia estava lá junto também, ela falou: nossa, minha outra tia, não a tia dela, e ele diz: não, olha, eu vi o fulano de tal, que é lá, que legal, que ele é um dos Instagramers que eu sigo e que fala sobre dicas de Orlando. E a gente segue várias pessoas. Só que para nós hoje, seguir alguém porque a gente gosta daquela pessoa, ou porque a gente se interessa pelo conteúdo que ela produz, não significa necessariamente que a gente faz aquilo que ela indica, ou muito menos que nós temos um relacionamento próximo com ela. Pelo contrário, tem gente que te segue, que nunca te viu, nem você nunca viu, mas você segue o conteúdo e conhece um pouco sobre a vida daquela pessoa. Detalhe, daquilo que ela coloca nas redes sociais, porque existe uma diferença entre o que as pessoas divulgam nas redes sociais e como as suas vidas realmente são. Isso é um cuidado que a gente sempre tem que ter.
De qualquer forma, nos tempos de Jesus a coisa era bem diferente. As pessoas, para dizer que você seguia alguém, para você se tornar um discípulo de algum mestre da época, primeiro que era um grande privilégio se o mestre fosse um mestre de renome, e era um modelo de imitação total. As pessoas geralmente os discípulos deixavam das suas casas, iam morar com seu mestre, eles mudavam a sua forma de se vestir, a sua forma de falar, até corte de cabelo, eles mudavam para imitar o seu mestre naquele lugar. E assim eles o faziam e o seguiam dessa forma. Era um modelo de imitação total. Tanto que no livro de Atos nós vamos ver que que o nome cristãos, o termo cristãos, foi dado em Antioquia para os seguidores de Jesus, porque eles imitavam a Jesus em tudo. Olha que privilégio. As pessoas olharem para dizer, olha, você é cristão, ou seja, você é um pequeno Cristo, você é alguém que imita a Jesus nos mínimos detalhes. E esses nomes chegam a falar, nós vamos falar sobre 4 pessoas hoje. E se você lê o texto junto comigo, você viu que a gente falou só de 3 até então, segura que a gente vai falar do 4 no final, mas 4 pessoas tiveram essa experiência de um encontro e de uma conversa com Jesus a respeito de segui-lo. E nós vemos o primeiro caso, um homem que chegou para Jesus e um escriba que ele estava muito bem intencionado e muito intenso na sua declaração, e ele fala, Jesus, eu vou te seguir aonde o Senhor for. Para onde o Senhor for, eu estou contigo, Jesus, não abro de jeito nenhum, eu vou contigo. E Jesus volta para ele e fala, olha, só que as raposas têm as suas tocas, as aves têm os seus ninhos, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, não tenho nem aonde tirar um cochilo quando eu estou cansado. E a gente vê que não teve resposta mais nenhuma daquele homem. Pode parecer uma resposta de um primeiro momento, talvez até um pouco dura, mas a gente vê que tinha um problema então na confissão daquele homem. Ele não estava indo seguir a Jesus porque ele se interessava única e exclusivamente pelo que Jesus tinha a oferecer a ele nos seus ensinos, porque ele reconhecia em Jesus uma figura diferente. Ele via assim que Jesus era um cara muito bom, um mestre de destaque na sua época, e que andar com Jesus ia dar destaque para ele também. Ele era um escriba, ele era membro de um grupo religioso. Então, naquela época, o contexto era, se você era um religioso, você era alguém de destaque em meio ao povo. Então, ele olhou para Jesus e falou, pô, se eu colar em Jesus, se eu andar junto com Jesus, a coisa vai ficar interessante para mim. Mas Jesus, essa declaração de Jesus ela é muito especial, porque ela revela 2 coisas para a gente. A primeira coisa é a seguinte, realmente, Jesus e seus discípulos haviam sim escolhido um caminho de abnegação, de deixar para trás qualquer expectativa de benefícios financeiros. Eles haviam sim aberto mão das suas profissões, por mais que nós olhemos para pescadores na época de Jesus como pessoas iletradas, eles os pescadores não eram a classe intelectual da época, mas o seu rendimento, tanto dos pescadores quanto dos carpinteiros, como era a profissão que Jesus aprendeu com seu pai, José, eram profissões bem remuneradas, muito superiores a de um trabalhador do campo. Então eles poderiam ter uma vida confortável com seus rendimentos, mas eles optaram pelo ministério que Deus havia o chamado para viver e que o Senhor Jesus havia chamado seus discípulos para viver, a despeito das consequências financeiras que aquilo teria para eles. Porque a gente presta bem atenção, o que Deus quer é que você seja bem-sucedido espiritualmente e materialmente em segundo plano. Isso significa que se o objetivo dele é te fazer bem-sucedido espiritualmente, pode ser que por esse caminho passe ele te fazer bem-sucedido materialmente também. Não tem problema nenhum aí, não significa, esse texto não está dizendo que para você seguir a Jesus você tem que ter uma vida ali na beirinha do zero ali, de maneira nenhuma. Deus pode colocar nas suas mãos, quando ele encontra em você um coração que vai usar aqueles bens como uma forma de honrar o nome do Senhor, ele pode colocar mais sobre a sua vida e te abençoar nisso, não há problema nenhum aí. Mas há momentos que pode ser que ele tire, porque o objetivo dele, de novo, é te fazer bem-sucedido espiritualmente. O material vem em segundo plano. Quer saber como você está sendo bem-sucedido espiritualmente? Deus te salvou. Você tem plena fé no Senhor Jesus. Ele está te fazendo cada dia mais parecido com Ele. Não é algo que a gente faz por esforço pessoal. É o Espírito Santo que transforma isso no seu coração. E terceiro, Ele está te usando para falar o coração de outras pessoas. Se essas 3 características estão fazendo sentido, não importa em qual grau na sua vida, você está bem sucedido espiritualmente. Mas a declaração de Jesus fala algo um pouco mais profundo ali. Ele fala sobre as raposas e as aves. Se você olha para as escrituras de maneira mais sistemática, você vai ver que as aves são geralmente símbolos para as nações gentias, para os povos gentios.
Tanto que quando você vê a parábola do grão de mostarda a respeito do reino de Deus, e quando você vê também Daniel falando a respeito do povo, você vê que fazem-se analogias a árvores. Então, no caso do grão de mostarda, uma hortaliça das maiores, em que as aves vêm fazer os seus ninhos nelas. Símbolo dos povos gentios vindo e sendo abençoados e recebendo bênção da parte de Deus através do seu povo. E aí quando nós vemos sobre as raposas era o símbolo dos parentes não tão bem afeiçoados a Israel, o povo de Edom, os descendentes de Esaú. E nós vemos duas situações ali muito importantes nesse contexto da época de Jesus. O povo de Israel estava sendo dominado pelos gentios romanos, e havia no governo de Israel, colocado ali sobre as províncias da Judéia e da Galiléia, Herodes, que era um edomita, descendente de Edom, e que era um rei legítimo que havia sido colocado sobre eles. E ele reinava então sobre o povo. Então, o que Jesus está dizendo ali é o seguinte: olha, os romanos estão bem à vontade aqui na terra, nessa terra. Herodes e os seus ali que o seguem estão bem à vontade. Está todo mundo bem à vontade, menos eu. Se você quer seguir a Jesus, se prepare para que você seja excluído, assim como foi Jesus na sua própria terra. João 1,11 diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus era um excluído dentro da sua própria terra, dentro do seu próprio povo. Seguir a Jesus significa que não vamos ser sempre aceitos. É maravilhoso estarmos em igreja, andarmos com pessoas que amam ao Senhor Jesus, onde nós nos sentimos em casa. E é maravilhoso, vindo mesmo lá do Brasil da minha igreja, estando aqui, nós nos sentimos em casa, porque é um só Espírito sobre nós, amém? Mas se prepare para que você e o seu ponto, a sua forma de viver, as suas perspectivas de acordo com a Bíblia não sejam bem aceitas pelas pessoas. Seguir a Jesus carrega esse preço. Significa que você coloca a sua vida debaixo da obediência de Cristo em todas as áreas. E você passa a viver a sua vida de acordo com as Escrituras. Isso significa que vão ter pessoas que não vão mais querer andar com você. Vão ter pessoas que vão olhar para a sua vida e dizer: cara, mas o que aconteceu com você? Por que você está vivendo desse jeito? O que está acontecendo que você então mudou dessa forma? Andar com Jesus envolve renúncias. E aquele homem não estava preparado para renúncias, ele estava preparado para ver o que ele ia ganhar com Jesus. Ele então, nós vemos que não há resposta dele. Ele então se afasta, ele vai reavaliar. O objetivo dele estava errado. Sabe, gente, uma coisa que a gente precisa ter claro são as motivações por trás das nossas escolhas e das nossas ações. O que tem motivado a gente a fazer as coisas, a fazer o que fazemos? Porque se a motivação está certa, está no lugar certo, nosso coração está no lugar certo, Deus resolve o resto, Deus cuida do resto. Mas quando a nossa motivação está no lugar errado, nós vamos com certeza nos frustrar. Jesus fala a respeito dos fariseus que oravam em lugares públicos, faziam orações altas e bonitas e bem ensaiadas para serem vistos pelas pessoas. O que eles estavam fazendo estava certo, orar em todo tempo é fundamental. Uma vida sem oração, uma vida sem poder da parte de Deus. Mas eles oravam para ser vistos pelas outras pessoas e eles perdiam a principal recompensa de quem ora, que é falar com Deus, que é estar na presença de Deus. Quando nós colocamos o nosso coração fazendo as coisas certas com as intenções erradas, nós estamos perdendo o mais precioso que Deus poderia fazer sobre as nossas vidas. Reavalie as intenções por trás das suas ações. Por que você tem feito o que você faz? A glória de Deus está em primeiro lugar quando você toma as suas decisões. Honrar a Deus, colocar em primeiro lugar, até mesmo do que as nossas próprias vontades, está em primeiro lugar. Então tenha certeza que seja como for, saindo o resultado que você espera ou não, Deus está nesse negócio, Ele vai cuidar de você. Amém? Chega então um próximo homem para falar com Jesus. Ele chega até Jesus e na verdade esse não vem falar com Jesus, é Jesus que vai até ele e fala: olha, me segue, vem e segue-me. Esse homem olha para Jesus: tá bom Jesus, vamos, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Jesus responde essa que parece uma resposta dura mesmo. Jesus diz: olha, deixa que os mortos enterrem os seus mortos, deixa seu pai para lá e você vai e prega o evangelho, prega o reino. Pode parecer uma resposta dura, mas o que acontece é que muito provavelmente o pai daquele homem não estava morto, porque se o pai daquele homem estivesse morto, ele não poderia nem estar lá no meio da rua, em algum lugar falando com Jesus, ele precisaria estar atendendo ao velório. O que acontece é que a expressão dos dias de Jesus era: não, deixa eu enterrar meu pai primeiro, ou seja, deixa eu cuidar do meu pai até que ele morra, até que eu cumpra tudo aquilo que eu tenho que fazer para ele, aí sim eu venho, Jesus. Então olha Jesus, eu sei que você está me pedindo para te seguir, eu vou, tá? Mas deixa eu resolver as coisas que eu quero primeiro, deixa ficar conveniente para mim primeiro,
depois eu vou e obedeço aquilo que você está me pedindo. Jesus diz o seguinte para ele: olha, você foi desperto para algo diferente, para uma nova vida. Você foi desperto espiritualmente para algo diferente. Deixa que as coisas que passaram, as coisas do mundo, deixa que os mortos espiritualmente cuidem dessas coisas. Você cuide daquilo que eu te chamei para cuidar. Cuide daquilo que eu te chamei para fazer. E aí ele diz: olha, você tem a sua família, deixa a sua família cuidar do seu pai, e eu estou te chamando para anunciar o reino. Algo muito maior e mais maravilhoso. Mas eu estou te chamando para fazer isso agora. Quando Jesus nos chama, seja para um chamado ministerial, seja para mudar algo nas nossas vidas, se há uma área que tem incomodado o nosso coração, que Deus está dizendo, o Espírito Santo está dizendo aí: olha, isso aqui você precisa dar uma ajustadinha, está meio fora de sintonia, a conexão não está muito boa, você precisa arrumar isso aqui, está meio bagunçado, está meio fora de ordem. Jesus nos chama para resolver isso agora. Quando Ele alcançou o seu coração e disse: olha, eu tenho mais para você, eu tenho uma vida verdadeira para você viver, a resposta que Ele espera é: eis-me aqui, Jesus. Não é: tá bom, Jesus, daqui a pouquinho eu vou, deixa eu aproveitar mais um pouquinho que o negócio está bom aqui, agora engatei aqui, tá bom, daqui a pouquinho eu vou, daqui a pouquinho eu te atendo, daqui a pouquinho eu falo contigo. A resposta de Jesus, a resposta que Jesus espera de mim e de você, é uma resposta de agora. É dizer para Ele: eis-me aqui, Jesus, eu estou aqui. Provavelmente o segundo homem sabia o que Jesus ia demandar dele, qual era o preço de seguir a Jesus. Ele sabia que ele precisaria estar com Jesus o tempo todo, ele sabia que ele precisaria obedecer a Jesus e aprender e mudar a sua vida. Mas ele queria esperar um pouquinho mais, porque haviam outras coisas que ele queria fazer. E ele queria que aquilo fosse feito no tempo dele e com as condições dele, quando fosse confortável para ele. Esteja disposto a seguir Jesus, esteja disposta a seguir Jesus, mesmo nos momentos que isso não pareça conveniente para você, mesmo quando as coisas não estão favoráveis para você. Sabe, às vezes nós passamos por momentos difíceis e nós nos sentimos acuados, e às vezes a primeira resposta, o primeiro instinto que nós temos é correr atrás de coisas que são secundárias. Se apegue ao Senhor Jesus, principalmente nos momentos difíceis. Há momentos que Ele vai estar tratando do seu coração, há momentos que Ele vai estar tratando de você. E a pior coisa é passar pela provação sem aquele que pode nos dar a resposta para a provação, que é o Senhor Jesus. Está difícil, está doendo. Se apegue ao Senhor Jesus. Gruda em Jesus, fica junto com Ele. Busca a presença dEle, a face dEle mais intensamente ainda. Sabe que Ele está cuidando de você em todos os momentos. Chega um terceiro homem para falar com Jesus. Esse já chega com o discurso completo. Ele já falou assim: eu vou te seguir, mas primeiro deixa eu voltar lá em casa e me despedir daqueles que estão lá. Deixa eu voltar e me despedir. E de novo Jesus diz: olha, e essa resposta de Jesus é muito icônica, ela é marcada, é bem conhecida muitas vezes. Ele diz: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim, não é digno do reino de Deus. E aí a gente pode pensar de novo: nossa, Jesus estava meio bravo aquele dia, né? Ele já saiu, o povinho, ele já dava as respostas meio atravessadas para todo mundo, e de maneira nenhuma. A questão é que o seguinte: a resposta de Jesus mostra que esse homem estava vacilante. Pensa aqui comigo um minutinho. Aquele homem já estava com Jesus, ele já estava fora de casa, ele já estava ali com Jesus. Se você continuar lendo o relato de Lucas, você vai ver que Jesus estava prestes a enviar os seus 70 discípulos em grupos de 2 em 2 para as cidades para anunciar o reino. Então ele estava na beira daquilo que Jesus talvez o enviaria para fazer. Ele estava ali com Jesus, ele diz: olha Jesus, para tudo, deixa eu voltar, depois eu venho. Para o que o Senhor quer fazer, espera aí, deixa eu voltar lá atrás um pouquinho lá em casa, deixa eu despedir de todo mundo, deixa eu ver o que eu vou fazer lá, aí eu volto, aí a gente continua. Ficar preso ao passado, ficar preso ao que passou, vai nos paralisar na nossa caminhada com Cristo. Se você deixa que pesos do seu passado, que mágoas do seu passado, que traumas do seu passado, que pecados que você cometeu no seu passado e você já se arrependeu e os deixou, se você deixa talvez que situações que você viveu no seu passado te acompanhem e se tornem um peso na sua caminhada com Jesus, isso eventualmente vai te parar. Deixa o seu passado para trás, o que passou, passou. Aquilo que já foi, já foi. Se você pecou e se arrependeu, a Bíblia diz o seguinte: que Deus te perdoou e te faz uma nova criatura. Deus lançou esse negócio no mar do esquecimento, Ele nem lembra mais. Quem fica lembrando Ele é você, que fala toda hora de novo: ai Deus, mas eu fiz aquilo. Ele vira para você, às vezes eu acho que Ele fala: gente, mas eu nem lembrava mais disso. O que você está falando disso para mim? Deus, se Ele te perdoou, Ele te restaurou completamente. Não existe pecado feio demais para Deus não perdoar.
Quando a Bíblia fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o pecado imperdoável, significa o seguinte, que você rejeitou a ação do Espírito Santo sobre a sua vida, que é o único que pode te levar ao arrependimento. E se você rejeita aquele que opera o arrependimento, você não tem nem mais como se arrepender. Aí a coisa fica difícil, porque a condição do perdão é o arrependimento, é a mudança de caminho, e isso é operado pelo Espírito Santo. Mas não há pecado tão feio que Deus não possa te perdoar e te restaurar. Muitas vezes nós lidamos com as consequências sim dos nossos pecados. Deus, Ele é justo, mas mesmo nelas Ele nos ajuda em todos os momentos. Não deixe que o seu passado se torne um peso para você, ao ponto de você dizer, Deus, eu não vou conseguir viver o que o Senhor está me chamando para viver, porque eu tenho coisa lá atrás ainda que olha aquilo que aconteceu, olha o que aconteceu comigo, olha o que eu fiz, olha o que foi feito comigo. Deus te faz uma nova criatura, Ele te restaura, Ele te capacita, Ele te torna aquilo, e quem faz é Ele. Eu gosto demais do texto de Zacarias 4:6. Ele chega e diz, olha, não é por força, não é por poder, não é por você tentar espernear e pular e gritar e fazer, mas é pelo meu Espírito. Assim diz o Senhor sobre a sua vida. Se Ele está te chamando para fazer algo, se Ele te colocou em algum lugar, em alguma situação, em algum propósito, creia que quem vai te habilitar é o Espírito Santo. Às vezes a gente não tem força e Deus tem o hábito de nos levar em lugares em que os nossos braços não conseguem resolver, em que as nossas pernas não acham o fundo, para a gente entender que é dele que a gente tem que depender, que é nele que a gente tem que confiar e que Ele vai cuidar da gente. Confia nele, não deixe seu passado te prender e não se prenda também a experiências do passado. Deus é o nosso Deus gosta de fazer coisas novas, na sua criatividade infinita e no seu cuidado conosco e conhecendo cada um como nós somos. Ele não cria um pacote de experiência espiritual, igual o pacote de viagem, fala, vou criar um pacote para você viver. Tem o pacote de John Wesley, tem o pacote de Calvin, tem o pacote de Wesley, tem o pacote de todo mundo aqui. Você escolhe qual você quer e eu vou tratar com você assim. Deus tem um plano específico, exclusivo para a sua vida. Ele deseja te usar aonde você está, de maneira que se eu tentasse fazer a mesma coisa, não seria igual, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Ele te ama, Ele te valoriza, Ele cuida de você, Ele se preocupa com você, Ele ouve a sua oração, Ele ouve o que está no seu coração nessa noite, e que talvez você chegou angustiado pensando, o que eu vou fazer amanhã? Ele conhece o seu coração, que está na sua mente, que está se passando aí agora, e Ele sabe o que você está passando, e Ele está dizendo, olha, eu estou aqui com você, fica firme, não duvida, não tenha medo, porque eu estou aqui com você. Esse homem estava vacilante. Não sei quantos conhecem o arado, um instrumento antigo dos tempos de Jesus também, presente ainda hoje. Podia ser puxado por animais ou por pessoas, era simplesmente um instrumento de madeira com uma ponta de ferro, usado para fazer os sulcos na terra antes do plantio. Então, geralmente, alguém que estava arando a terra segurava no arado, ia puxando, ia fazendo o sulco na terra, depois vinha alguém lançando as sementes. Se aquele que estava puxando o arado começava a olhar para trás, olhar para os lados, olhar para outra direção, aquele desenho começava a ficar torto. E a terra que deveria ser bem aproveitada para o plantio não estaria mais adequadamente preparada para aquele plantio. Estou dizendo, olha, tem algo maravilhoso para fazer na sua vida, mas enquanto você ficar olhando para trás, para aquele tempo que eu era tão feliz, nossa, era tão bom lá atrás, aquelas experiências que eu vivi com Deus, aqueles primeiros dias, ou nossa, quando eu estava em outro lugar, ou quando tinha outras condições, como era bom aquilo. Você está perdendo e distorcendo aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida, hoje em você. Para de olhar para trás e olha para frente. O autor aos Hebreus diz que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos da fé para a conservação da alma, nós somos aqueles que vão em frente, siga em frente, o que passou, passou, confie que Deus está criando algo novo em você agora, hoje, e Ele tem algo maravilhoso preparado para você, se você decidir seguir em frente e confiar nele. Esse homem estava vacilante, ele queria, mas não queria. Chegou na hora, na beira ali de Jesus enviar os seus discípulos e falou, peraí Jesus, deixa eu voltar lá, não vacile. Se Deus te chamou, se Ele deseja fazer algo em você, obedeça a voz dEle e deixa que Ele vai fazer. Às vezes a gente não vai entender, às vezes vai parecer que a coisa está muito estranha, mas Deus está nesse negócio. E se o seu coração está nas mãos dEle, se você busca a presença do seu Deus e confia nele, deixa que Ele resolve. Amém. E aí então nós falamos dos 3 homens aqui, mas tinha um quarto. E eu queria te convidar a voltar os seus olhos para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 9. Mateus 9, 9. Diz o seguinte: quando Jesus saiu dali,
viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Uma reação diferente agora. Jesus vê um cara sentado na coletoria, gente, para a gente entender, vocês já devem ter ouvido a respeito disso outras vezes. O coletor de impostos era um judeu que havia sido ali selecionado pelo Império Romano, e ele era muito bem remunerado para isso, para coletar os impostos dos judeus e entregar os impostos para Roma. Então, para os judeus, ele era um traidor. Como é que ele podia obedecer e ajudar o povo estrangeiro a explorar o povo de Israel? E eles, muitas vezes, o que eles coletassem a mais de impostos era para eles podiam ficar com aquilo. Então, muitos eram corruptos e, às vezes, extorquiam o povo. Eram extremamente mal vistos, rejeitados, marginalizados. Ninguém gostava de coletor de impostos. Ele, então, chega para ele. Jesus, então, o vê. Isso é maravilhoso. Jesus nos vê. Ele te vê. Jesus vê aquele homem sentado na coletoria, sabendo quem ele era, se ele era justo ou não, o que ele estava fazendo ou não. Ele simplesmente diz para ele: olha, me segue. Não fala: me segue que você vai ficar bem, me segue que eu vou te dar isso, me segue que eu vou dar aquilo, me segue que eu vou resolver seus problemas. Ele fala: me segue. É legal que a reação daquele homem é muito especial. Ele não vira para Jesus e fala: Jesus, espera aí, deixa eu terminar o expediente. Deixa eu só guardar esse dinheiro que eu já coletei aqui para ninguém vir aqui pegar. Jesus, deixa eu ir lá só avisar os romanos que eu estou saindo aqui. Ele simplesmente se levanta, deixa tudo para trás e começa a seguir a Jesus. E vai até Jesus. E aquele homem que era marginalizado, que era excluído, que era esquecido, que era mal visto por todos, não só é chamado pelo maior mestre dos seus dias, como ele se torna o autor de um evangelho. E até hoje nós ouvimos a respeito de Jesus por causa daquele homem que era rejeitado por todos, mas que resolveu confiar que o chamado de Jesus incluía uma garantia de que ele ia cuidar e de que ele ia prover e que quem faria era ele. Confia no Senhor Jesus. Seguir a Jesus se envolve renúncia, envolve você estar disposto a abrir mão de coisas que muitas vezes nós não estamos dispostos a abrir mão. Seguir a Jesus significa que você pode ser excluído e rejeitado, você pode ser deixado de lado em tantas situações. Significa sim que o chamado dele é hoje para você, não é para amanhã, não é para quando for conveniente. Significa que se você tomou essa decisão, não tem por que você olhar para trás. Mas significa também que a promessa de Jesus permanece fiel sobre a sua vida. Eis que estou convosco todos os dias. Eu acho esse versículo fantástico, porque ele diz: olha, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, até o fim dos tempos. Porque depois disso, a gente é que vai estar lá com Ele, no céu, na eternidade. Ou seja, Ele está conosco sempre. Jesus está contigo sempre. Se Jesus te chamou e deseja realizar algo em você, atenda a voz dele.